Olá pessoal, tudo bem? Sou eu de novo. Bem-vindo à terceira etapa do nosso processo de selecionar a melhor categoria ou o melhor conjunto de substâncias para você emagrecer. Eu já falei um pouquinho na primeira etapa sobre as predominâncias e as categorias de emagrecedores, né? Então eu fiz os links, fiz as ligações para facilitar para você. Agora, o segundo vídeo que eu gravei, a segunda etapa, é para você reavaliar essas categorias primárias e secundárias, né? Então, as categorias principais e as categorias secundárias, vamos chamar assim. Você já deve estar fazendo, ou você já fez isso, ou você está fazendo isso, né? E agora eu vou falar um pouco sobre as categorias complementares. Essas três subcategorias que pertencem à categoria principal complementar, quando que você vai usar, por que você vai usar, né? Agora eu vou entrar em mais detalhes sobre elas. Eu fiz uma apresentação nos primeiros vídeos, agora eu vou entrar em mais detalhes do quando você deve usar essas subcategorias da categoria principal complementar. Podemos começar? Então vamos lá. A primeira subcategoria das complementares são as substâncias sedativas. As substâncias sedativas são aquelas substâncias que têm uma ação mental, emocional no nosso corpo. Elas são substâncias que vão tratar insônia, ansiedade, elas vão tratar estresse, elas vão reduzir a nossa reatividade, a nossa agressividade, né? A gente que está no momento aí de mudança, a gente que de repente começou a fazer uso de alguma fórmula ou algum tipo de planta medicinal, de algum fitoterápico que vai ajudar a emagrecer, de repente a pessoa pode começar a sentir os efeitos do emagrecimento e essas mudanças podem mexer com a nossa estrutura psíquica. Então, em algum momento vai ser necessário a gente usar alguma substância sedativa. As substâncias sedativas, elas estão lá para que a gente faça um uso esporádico, tá bom? Todas as categorias desta categoria das substâncias complementares, todas as substâncias, elas foram pensadas para um uso esporádico, para a gente usar até entre 7 a 15 dias, tá bom? O ideal são 7 dias. E as substâncias sedativas não seriam diferentes. Quando que você vai pensar em usar uma substância sedativa? Então você começou a fazer, você está aqui nesse processo, você quer emagrecer e você não quer respeitar o tempo, né, do processo. Então você já está querendo ver os vídeos mais para frente, você já está querendo pular essas etapas, já está querendo tomar chá, já está começando a ver os vídeos de ervas, né? Você já está super ansioso, ansiedade em não respeitar o tempo das outras pessoas, né? Você quer que as coisas aconteçam no seu tempo. É aí que você precisa de uma substância sedativa, entende? Os sedativos, eles foram pensados, as substâncias sedativas elas foram pensadas para a gente utilizar em momentos em que a gente está em excesso de pensamento mental, excesso de ansiedade, muita preocupação. Então, se você não tem confiança em você, se você acha que você não vai conseguir lidar com esse processo de emagrecimento, você não sabe o que vai ser de você no futuro, se você tem algum tipo de condição emocional que está atravancando ou atrapalhando esse processo de emagrecimento, entre com uma substância sedativa, tá bom? Vai lá nos sedativos, dá uma olhada, vê o que você acha de cada uma delas lá no e-book, depois veja os meus vídeos sobre cada uma dessas substâncias. Eu quero que você tenha proximidade com elas, né? Vai lá, mesmo que você já tenha escolhido diferentes formas farmacêuticas, por exemplo, você selecionou que vai usar determinada fórmula em cápsula, acrescenta essa substância em forma de chá, entra em forma de infusão, tá bom? Toma essa infusão por 7 dias. Por exemplo, uma substância que eu gosto muito de usar, acho que tem uma função extraordinária do ponto de vista psíquico, é a passiflora.
A gente está acostumado a pensar que a passiflora, né, o maracujá, ele é um calmante sedativo que faz a gente ficar com sono ou melhora. Não, nada disso. A passiflora, olha só que interessante. Coloca na internet, coloca no Google, flor do maracujá. Olha no Google Imagens, coloca lá. Olha como é que a flor é bonita, como a flor é diferente. Eu quero que você perceba como esta flor ela é exótica, ela é colorida, ela possui uma característica que quem trabalha com arquétipos, quem trabalha com símbolos, enxerga na flor do maracujá uma mandala. Ela é complexa. Quando a gente olha para a mandala, é uma visita ao nosso interior. A flor do maracujá, ele é uma flor muito, muito especial, muito bonita. Tanto que os colonizadores que viram essa planta chamaram de flor da paixão. Flor da paixão porque existem elementos dentro dela que remetem à paixão de Cristo. Né? Depois pesquisem sobre isso. Tem uns espinhos, tem aí 3 estames, é bem bonito aí essa história. Mesmo que você não tenha religião, não importa. Dá uma olhada na história que é interessante, porque até mesmo os colonizadores, quando viram essa planta, eles tiveram um impacto muito forte, né? Então a flor do maracujá é como se fosse uma mandala, é uma viagem para dentro. A folha do maracujá, quando a gente faz o chá da folha do maracujá, é para a gente viajar para dentro de nós. É para que a gente encontre um caminho para nós, um caminho mais adequado para a gente sair dessa solução. É uma clarabóia que se abre na direção do céu. É uma estrela guia que nos movimenta na direção de uma solução de um problema. Então, a alquimia dessa substância, ela é uma substância extremamente energética e ela não é só sedativa, ela é moduladora do nosso sistema nervoso. Ela é um adaptógeno, então ela faz, se a gente está muito agitado, ela coloca a gente mais para baixo. Se a gente está muito depressivo e cansado e tal, ela coloca a gente para cima. Então não é só um ansiolítico, também é um antidepressivo. Agora, é lógico que a passiflora é uma substância natural e se você comparar com o clonazepam, que é o Rivotril, fluoxetina, ela tem um efeito muito mais moderado. E ainda bem, porque é isso que a gente quer. Né? Não quero tratar convulsão com a passiflora, que nem o Rivotril serve para convulsões, não é essa a ideia. A ideia é que a gente use a passiflora para melhorar a nossa percepção de nós mesmos, para que a gente consiga se modular, se ajustar e seguir em frente. Então, as substâncias sedativas têm essa característica, de manter a gente, não é sedado, né? Mas é mais tranquilo durante o processo de emagrecimento. E é por isso que eu peço para vocês fazerem um uso moderado. Vamos fazer o uso da passiflora, por exemplo, por 7 dias, 15 dias. Melhorou, vai reduzindo a dose. Você está tomando 2 vezes ao dia. Nos próximos vídeos nós vamos falar de como usar essas substâncias, né? Quais são as formas de uso e tudo mais. Mas se você está com uma dose de 3 vezes ao dia, tira uma, né? Depois de 5, 6, 7 dias melhorou, tira uma vez. Continua com 2 vezes ao dia. Chega nos 7 dias, 8 dias, 9 dia, tira mais uma, fica só uma vez ao dia. Chega no 15º dia, suspenda o uso. Por quê? Porque a ação benéfica da substância é muito agradável para nós. E a gente tende a fixar, a gente quer continuar usando, né? E aí, na medida que a gente continua usando, depois de um tempo, ela vai parar de fazer efeito. Na nossa vida, todos os medicamentos, não importa se é fitoterapia ou medicamento convencional, uma hora o organismo ele se acostuma com o uso daquele fármaco, daquela terapia, e ele para de fazer efeito. Nós temos que ficar sempre aumentando a dose ou trocando o medicamento. Então, a melhor forma para manter sempre a ação dessas substâncias sempre no auge, manter a ação dessas substâncias sempre no máximo terapêutico dela, a gente tem que fazer alguns intervalos depois de 10, 15, 20 dias.
Eu estou falando das substâncias sedativas, tá? Isso não vale para todas as outras substâncias de uma maneira geral. As substâncias sedativas, laxativas, funcionam assim, mas as outras, normalmente, a gente faz alguns intervalos a cada 90 dias, tá? A gente suspende o uso e volta a usar, mas isso, como eu falei, é assunto para outros vídeos. Bom, deu para entender um pouquinho sobre as sedativas? Quando que nós vamos usar então? Nós vamos usar em momentos que a gente entende que a parte emocional está nos influenciando muito. Eu tenho uma tendência a não dormir bem. Então eu gosto da noite, eu gosto sabe, do silêncio noturno, eu gosto de saber que está todo mundo dormindo e isso me dá uma certa vontade de mexer com coisas, trabalhar com coisas, me dá muito mais energia porque eu sei que eu não tenho que me preocupar com alguém me ligando, com alguém mandando alguma mensagem. Então, na hora que tá todo mundo dormindo, eu vou mexer com as minhas coisas, né? Eu sei que eu posso, sei lá, ler um livro que ninguém vai me interromper. Então, eu sou uma pessoa da noite. Se deixar, eu não durmo. Agora, existem momentos que eu preciso dormir, mas eu tô muito ligado. E aí a valeriana me ajuda a dormir melhor. A valeriana, ela não me dá sono, a valeriana me dá qualidade de sono. Ela melhora o meu ciclo circadiano, ela faz com que eu fique mais desperto durante o dia e durma bem durante a noite. Então não é uma substância sedativa que melhora, que é bom para insônia, mais do que isso. Estão entendendo? Então vá lá nas substâncias, dê uma lida, vejam os vídeos para vocês entenderem um pouquinho mais sobre as sedativas e ver se realmente é o que você precisa. Vamos falar um pouquinho sobre as substâncias laxativas? Quando que a gente vai usar substâncias laxativas? Quando o meu movimento peristáltico for lento, né? Quando eu tiver muita dificuldade de evacuar, quando eu tiver constipação, quando eu tiver uma evacuação com as fezes muito secas, às vezes até mesmo doloridas. Nós podemos usar substâncias laxativas até em casos de hemorroida, por exemplo. Então a pessoa que está numa fase, está no momento com a hemorroida atacada, né, como dizem, as fezes muito secas e duras podem promover ainda mais o sangramento. Então às vezes a gente utiliza as laxativas até em casos de hemorroida para que as fezes não fiquem tão duras e secas, fiquem mais umedecidas, até um pouco com menos forma, né? Então as substâncias laxativas, elas servem para promover o peristaltismo, servem para promover a evacuação, tá bom? Existe uma substância que faz parte dessa categoria chamada carqueja. Ela não é a melhor substância laxativa, alguns nem classificam ela como laxativa. Alguns autores até vão classificar essa substância como substância digestiva, né? Então ela melhora muito a digestão e tal. A carqueja é uma substância que é digestiva e ela auxilia nos movimentos peristálticos leves, né? Ela não é tão laxativa. Alguns até vão dizer que ela é mais digestiva, como eu comentei. Então, ela é carminativa, alguns vão chamar, né? Mas, enfim, as substâncias laxativas, elas devem ser usadas para as pessoas que têm uma dificuldade de evacuar muito grande. Se a gente come e não evacua, nosso organismo está o tempo todo reabsorvendo os nutrientes, reabsorvendo os nutrientes, né, dos alimentos e não elimina essas fezes. E essas fezes, né, que estão dentro de nós já estão promovendo, já estão gerando toxinas, né? Então, assim, uma pessoa que tem constipação não só tem dificuldade para emagrecer, mas também vai ficar cheia de toxinas no corpo. Então ela precisa melhorar a evacuação. Em alguns casos, tem até mesmo que usar substâncias que desintoxicam. Pessoas tipo fogo, pessoas tipo água, têm uma tendência à constipação. Tipo fogo porque tem intestino preso e muito seco. Pessoas tipo água por falta de mobilidade no peristaltismo mesmo. Pessoas terra e ar, quando são constipadas, a pessoa que é ar, ela não se atenta muito a essa questão de ir ao banheiro. Ela não sabe se foi no banheiro ontem, hoje. É uma pessoa com a cabeça nas nuvens. As fezes até são em forma de síbalas, em forma de bolinhas, cabritinho, né? O que mostra um certo bloqueio, uma certa estagnação do organismo.
Já uma pessoa tipo terra pode ter muita constipação também, e essa constipação ela ainda é promovida por fatores emocionais. Então, se de repente ela viajou, ela pode não ir no banheiro, sabe aquelas pessoas que não evacuam fora de casa? Então, qualquer mudança, qualquer coisinha interfere no pré-saltismo dessa pessoa. Então, as substâncias laxativas, elas devem ser usadas sempre que necessário. No segundo ou no terceiro dia que a pessoa está constipada, é bom fazer um chá um pouco mais laxativo, com doses pequenas, que vão sendo aumentadas. Nada de usar uma dose muito elevada de laxativo, senão a pessoa ela pode até ter muita cólica intestinal, passar mal, né? Lembre-se sempre de respeitar a dosagem dos laxativos para que você tenha bons resultados. Se de repente você pensar em colocar algum laxativo em uma fórmula em cápsula para usar de forma crônica, coloque uma dose bem baixa mesmo, tá? Porque essas substâncias laxativas tendem a gerar hábitos, ou seja, tendem a gerar vício, tendem a gerar efeitos rebotes. A gente usa, né, melhora muito o intestino e quando a gente para, o intestino não funciona sozinho, tá bom? E o sene, por exemplo, é uma substância relativamente tóxica. Veja o nosso e-book, veja os nossos vídeos sobre o sene, tá lá. Então o sene não pode ser usado por muito tempo, ele irrita muito a mucosa intestinal, né? Pode até causar inflamações no intestino, não é legal ficar usando muito tempo não, certo? Então tá aí as substâncias digestivas. Vamos falar um pouco, laxativas, desculpe. Tá aí as substâncias laxativas. Vamos falar um pouquinho mais então dos redutores de gordura? Pessoal, os redutores de gordura são poucas substâncias que eu selecionei, justamente porque eles vão auxiliar na metabolização da gordura, tá bom? Então, o goji berry é muito usado no Oriente, os orientais usam muito o goji berry, porque ele é uma substância que os tibetanos fazem uso, né, nos períodos de inverno, onde a comida é escassa, onde não tem nada para comer. E a vantagem do goji berry é que ele mobiliza as reservas de gordura do corpo. Então a pessoa sente menos fome, ela sente mais saciedade, né? Ela é rica em vitamina C, ele é antioxidante, ela tem muitas funções, né? Tem caroteno pra caramba, é muito bom para visão. Então daí a história do goji berry, né, como redutor de gordura. A oliveira, né, a gente já sabe que o azeite é um óleo excepcional, né? Então o chá da folha da oliveira também tem propriedades medicinais maravilhosas, principalmente também nessa questão da redução de gordura. Toda a metabolização de gordura, né, a folha da oliveira atua, então é um excelente tratamento para vocês pensarem nesse processo, certo? Então assim, os redutores de gordura eles podem ser usados em qualquer momento que você sentir que o tratamento estagnou, ou então se você tem muita gordura localizada, aí é legal usar essas substâncias complementares, tá? Essa categoria dos redutores de gordura, certo? O que mais, pessoal? Eu acho que é isso, né? Eu acho que agora eu já falei bastante sobre essas nossas categorias complementares. Eu acho que o objetivo do vídeo era realmente explicitar melhor, falar mais profundamente das 3 subcategorias. Qualquer dúvida, como eu falei, vá lá para o e-book, vejam vídeos sobre essas substâncias, né, complementares. Eu acho que vai ajudar bastante na escolha de vocês. Tudo bem? Vamos para a 4ª etapa, então, de seleção do seu melhor emagrecedor? Ótimo, então vamos lá. Um grande abraço, até mais.